Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu criei este canal aqui com o intuito de resolver alguns exercícios de lógica com programação. A princípio eu vou estar resolvendo eles com C Sharp, .NET, que é uma linguagem que eu estou querendo evoluir. E eu criei esse canal também com o intuito de melhorar a minha comunicação, que é uma das habilidades fundamentais para a gente ter sucesso aí na nossa jornada. Então aqui eu estou com o meu Visual Studio aberto. Já estou na classe Program, que é onde a gente vai executar os nossos exercícios, com o namespace resolução exercícios e uma classe principal já criada, que é onde eu vou criar dentro dela a nossa resolução. Então, para esse primeiro exercício, eu vou fazer esse aqui. Faça um programa que peça uma nota ou um número qualquer, né, entre 0 e 10. Então, vai ter uma entrada do usuário. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido. Então, tudo que for fora dessa delimitação do exercício, a gente tem que exibir um erro e a gente tem que continuar fazendo com que o usuário digite até que o valor esteja correto. Então, aqui a gente vai usar um looping, né? Até quando ele digitar uma nota certa, e a partir do momento a gente pode encerrar o programa. Então aqui eu já vou criar a nossa função main. Dentro da função main é onde a gente vai executar a nossa função principal com toda a nossa lógica da resolução do exercício. Vou deixar ela vazia por enquanto e agora eu vou criar a nossa função de resolução. Então verificar nota. Ela vai estar vazia porque não vai receber nenhum parâmetro dentro dela, né? Então aqui, o que a gente precisa de cara, né? A gente precisa de uma entrada de um número entre 0 e 10. Então a gente solicita isso. Digite uma nota entre 0 e 10. A gente não precisa colocar um barra n porque o console.writeLine ele já pula uma linha após a exibição no, no terminal. E agora a gente precisa ler essa nota digitada. Eu vou criar uma variável do tipo decimal para ler ela. Verificar valor. Então aqui é o tipo da variável e o nome que a gente dá para ela. Vai ser um console.readLine, que a gente vai ler agora o valor digitado. Ele apresenta um erro, porque geralmente é esperado uma string, mas a gente pode converter o readLine, né? Então convert to decimal. E o readLine fica entre parênteses toda a função. E agora a gente precisa verificar se esse valor é válido. Mas antes, lembra que a gente precisa precisa pedir várias vezes essa entrada caso o usuário digite a nota de forma errada. Então a gente pode colocar isso dentro de um looping, certo? Então a gente vai eu vou criar como um while, tá? While true para essa nossa visualização. Então, o while true ele cria um looping infinito. Vou jogar essa entrada de dados aqui dentro, né, do nosso while. E agora eu vou fazer a verificação, usando uma estrutura de decisão. Se verificar valor for menor do que zero, na verdade, ou dois pipes significa ou, verificar valor for maior do que 10, então ele está na nossa condição errada, né? Então vou exibir aqui um valor, uma mensagem de erro, valor inválido. E aqui eu vou chamar a minha função verificar nota novamente. Então, por convenção aqui, eu vou colocar com letra maiúscula. Então eu não preciso fazer essa entrada de dados novamente.
Então aqui, a partir deste ponto, se o usuário digitar um valor negativo ou um valor maior do que 10, ele vai dar uma mensagem de erro e vai chamar novamente a nossa função de verificar nota. Se estiver tudo correto, então aqui a gente coloca um else. Eu vou dar um console.writeLine, uma mensagem de sucesso. O Visual Studio já traz bastante coisa pronta, né? Então quando a gente começa a digitar, ele muitas vezes já complementa. Aqui dentro desse console.writeLine, eu vou utilizar um sinal de dólar antes das nossas aspas duplas, porque ele faz com que a gente possa usar nossas variáveis dentro do texto. Então aqui eu posso pôr, por exemplo, nota válida ou qualquer outra string que vocês quiserem colocar, qualquer outro texto, dois pontos, e aqui eu vou utilizar as chaves para poder digitar a nossa variável, verificar valor. Então, como o usuário aqui vai digitar a nota, quando tiver correto, ele vai passar do if e vai entrar no nosso else e vai exibir na tela o valor certinho, né? O valor que foi digitado pelo usuário. E aqui eu vou dar um break, porque quando ele digitar o valor correto, vai encerrar o nosso programa. Apenas vai entrar no looping quando o usuário digitar errado. E aí depois que a gente termina toda a lógica da nossa função, a gente vai lá no nosso main, que é a nossa função basicamente principal, né? E coloca a nossa função verificar nota para ser chamada, e agora a gente pode executar para ver se está tudo certo. Então, vou dar um play aqui na nossa aplicação, ele vai exibir o terminal. Digite uma nota entre 0 e 10, 11, valor inválido, e ele já chamou a nossa função neste ponto aqui novamente com o mesmo texto. Então vou digitar um valor negativo agora, menos 1, valor inválido, e agora vou digitar uma nota correta, 7,5, nota válida, 7,5. Ele não encerrou o nosso programa, como era de se esperar. Então vamos verificar aqui. Então ele encerrou apenas o laço aqui. Então vou colocar um environment ponto exit 0. Vamos ver se isso vai funcionar. Digite uma nota entre 0 e 10, 7. E agora ele encerrou o nosso programa como a gente esperava. Então o exercício de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero muito ver esses vídeos mais para frente e observar a evolução. E espero que vocês gostem de verdade do propósito do canal. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreva no canal. Um abração e até mais.